Meus irmãos, podem existir alguns momentos que as coisas elas estão na nossa frente, elas estão visíveis, é algo palpável, mas apesar disso, nós não conseguimos enxergar. Não porque elas estejam escondidas, elas estão na nossa frente, elas estão claras diante de nós, mas é porque existe algo que nos impede de enxergar. Essa percepção, ela é vista em alguns filmes de investigação. Eu sempre trago algumas imagens de filmes para nos auxiliar nestes momentos, para a gente poder entender, porque eu vejo que a arte ela nos ajuda a representar algumas afirmações que nós fazemos. E há um filme chamado Glass Onion, que ele retrata um detetive que está buscando uma maneira de solucionar um mistério que acontece numa ilha de um homem que é multimilionário. Esse homem convida várias pessoas para esta ilha, para um evento, uma festa que ele vai promover, e ali no decorrer da narrativa do filme, esse detetive que está no meio desses convidados, ele então tem um desafio de descobrir o grande mistério que surge ao longo de toda essa trama. Ninguém sai da ilha ao longo do filme. As pistas para eles poderem identificar e resolver aquele problema, elas estão ali. Estão na frente de todos eles. Na frente do detetive, na frente de todos os outros que são suspeitos, acusados pelo que está acontecendo naquele lugar, mas ainda assim, ninguém consegue. Ninguém consegue enxergar o mistério que está diante deles, porque eles queriam ver algo mais complexo, eles queriam uma outra interpretação, eles levantaram suspeitas sobre pessoas, sobre situações, sobre atos que eles criaram na mente deles, mas que nada disso era necessário. Estava tudo na frente deles. Era muito mais simples do que eles então imaginavam. Eles resolvem. Não tiveram dificuldades porque as informações estavam longe. Não, mas é porque eles não foram capazes de enxergar aquilo que estava diante dos olhos deles. E na vida muitas vezes nós estamos assim. Existem coisas diante de nós que nós não somos capazes de enxergar. Não porque esteja longe, está muito perto, está claro, é visível, mas existem questões mais profundas que muitas vezes nos impedem então de enxergar. Questões claras que envolvem a fé. Não são permitidos de ver aqueles que têm uma condição, a cegueira espiritual, a cegueira do coração. Isso nos faz encontrar muitas pessoas nesse quadro. Você pode ver elas em todos os lugares. Pessoas que podem, por exemplo, ouvir sobre Deus. Pessoas que estão aí vivendo nos ambientes de fé. Pessoas que afirmam crer, mas ainda assim não são capazes de reconhecer quem é o Senhor. Não são capazes de reconhecer quem é Jesus. E nós podemos nos questionar para compreender como é que está a nossa visão esta noite. Quem hoje o nosso coração veio buscar? A quem nós estamos procurando? É possível alguém de nós buscar Jesus e ainda assim não ser capaz de reconhecê-lo? Para nós encontrarmos a direção do Senhor para esta resposta, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Nós faremos a leitura do capítulo 20, versículo 11 ao versículo 18. Evangelho de João, capítulo 20, a nossa leitura será do versículo 11 ao versículo 18.
que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Meus irmãos, Maria Madalena surge nas narrativas de todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Ela está presente em toda a narrativa da crucificação, ela está presente junto à multidão, quando eles estão humilhando Jesus, está ali no momento depois, junto às mulheres, em Lucas 23, 24, quando aquelas pessoas chegam até o túmulo de Jesus no domingo pela manhã. Mas o Evangelho de João, ele vem retratar para nós a mesma narrativa. Ele não torna, por ser diferente a leitura dos outros evangelhos, ele não torna contraditória a história. O que o Evangelho de João faz para nós é aproximar a lente dessa cena em uma pessoa só. Ele aproxima em Maria Madalena para mostrar para nós como ela está vendo a situação, como ela está sentindo tudo aquilo que está acontecendo e como é que ela vai reagir perante o que a narrativa então vai trazer para nós. Nós vemos a palavra do Senhor nos mostrar que a cena ainda é de túmulo, ainda é então do túmulo vazio. Isto vai nos permitir ver Maria Madalena, uma mulher humana, com todas as suas limitações e as suas necessidades perante um momento tão difícil. Versículo de número 1 então mostra para nós, quando ela está ali chorando, ela viu a crucificação. Ela está agora triste, aos prantos, e ela se abaixa para observar o corpo de Jesus, porque ela havia ido até aquele local com as mulheres. Mas quando ela olha para dentro do túmulo, ela não vê o corpo de Jesus, mas o texto diz que ela encontra 2 anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés do lugar onde está Jesus. O comentarista William Hendrickson, ele afirma, com base no texto de Deuteronômio, o motivo pelo qual o texto traz para nós 2 anjos. Por que tem duas pessoas, né? 2 figuras nesta cena? Poderia ser apenas uma, para dar uma mensagem, para conversar, para dialogar. Mas este comentarista, ele entende, com base no texto de Deuteronômio, que a presença de 2 reforçam o caráter de testemunho que esses homens podem trazer. 2 pessoas dão testemunho, trazem confiança àquilo então que está sendo dito, aquilo que vai então acontecer. E por isso nós vemos que 2 anjos estão presentes aqui.
Mas o mais importante do texto não é que os anjos estão ali, mas onde os anjos estão? Eles estão exatamente onde o corpo de Jesus estava. Eles são testemunha para afirmar a esta mulher que o corpo de Jesus não está ali. Eles estão exatamente no lugar, não substituindo, mas apontando para Maria Madalena e qualquer outro que surgisse naquele instante, apontando para a ausência de um corpo, mas também para a ressurreição de Cristo Jesus. E aí o diálogo começa entre os anjos e Maria num confronto, porque eles começam fazendo essa mulher falar o que ela está sentindo. Mulher, por que choras? Ela traz à tona o motivo de toda a sua tristeza, da decepção, da angústia, do medo que ela está vivenciando, porque ela não está conseguindo enxergar além daquele momento. E ela fala: levaram o corpo do meu Senhor. Quando ela se volta um pouco para trás, ela vê uma outra pessoa. O texto conta para nós que é Jesus, mas ela não sabe ainda, ela não o reconhece. Então ela faz uma pergunta para este homem que está atrás dela, que está agora próximo, como se ele fosse o jardineiro, porque ele vira para ela da mesma forma como os anjos. Veja só, é a mesma expressão. Ele então diz: mulher, por que choras? Ela, achando que era um jardineiro, ela fala: você tirou o corpo dele daqui? Me traga, porque eu vou levar ele comigo. Meus irmãos, Maria vê Jesus, mas Maria não é capaz de reconhecer que Jesus está na frente dela. Jesus está presente em corpo diante dela, porque o Senhor Jesus não ressuscitou e surgiu como Espírito, não. Ele retorna, ele ressuscita num corpo, o corpo então glorificado. Mas a incapacidade espiritual desta mulher neste momento a impede de reconhecer ao Senhor. João Calvino compreende que Maria vê Cristo com os olhos, mas não o discerne pela fé. Pois até que o Senhor abra os seus olhos, a sua presença não é percebida. Por isso que é importante nós questionarmos a quem nós viemos buscar hoje, ou o que o nosso coração está buscando. Porque muitas pessoas podem frequentar as igrejas, podem ouvir a palavra do Senhor, falar de Jesus, decorar versículos, repostar versículos nas suas redes sociais, e ainda assim não reconhecer o Senhor verdadeiramente no seu coração. Assim a palavra nos mostra que acontecia com o filho mais velho, que estava na casa do pai, na parábola, mas não sabia que ele poderia desfrutar, que não sabia de fato diante de quem ele estava. Assim reagiram os judeus quando no primeiro século viram Jesus, viram os milagres, mas procuraram tirar a sua vida. Não reconheceram quem era aquele que estava diante deles. Então, estar perto de Jesus não significa que nós o conhecemos. Estar perto de Jesus não significa que nós o reconhecemos. Na narrativa, Maria está até esse momento ainda toda abalada, está chorando, ela está triste. Afinal de contas, ela ainda não entendeu, é um jardineiro que está aqui diante dela. Ela está falando com ele, ouvindo suas palavras, mas ela está confusa. A sua fé não permite discernir quem de fato está ali. O que está faltando para esta mulher? Compreender que aquele não é um jardineiro, mas é o seu Senhor que ressuscitou. Ela está no lugar certo que ela deveria estar. Não tinha outra pessoa para ela estar conversando. Não tem melhor pessoa para conhecer o próprio Mestre, se não está diante do próprio Jesus. Ela está no lugar certo,
na hora certa, com a pessoa certa, mas isso ainda não é suficiente. Porque o conhecimento sobre Cristo não acontece quando nós queremos, onde nós vamos, porque nós achamos que deve acontecer da maneira como nós estamos planejando, mas apenas quando Cristo se revela a nós. Isso acontece quando Ele nos chama eficazmente, trazendo a Sua palavra direto ao nosso coração. E é interessante porque a maneira como Jesus aborda Maria é uma maneira tão diferente como às vezes nós vemos as pessoas fazerem. Porque Ele não está trazendo aqui para Maria uma explicação teológica da doutrina da Trindade. Ele não está trazendo para ela aqui uma explicação sobre a doutrina da ressurreição, com todos os versículos decorados desde a lei enviada por Moisés. Ele não está aqui preocupado em discussões teológicas, como a gente às vezes vê. Vamos falar sobre os arminianos, vamos falar sobre os calvinistas. Não, Jesus não está nesse momento tentando corrigir Maria. Pare de chorar. Ele não está querendo corrigir ela. Ele não está trazendo culpa sobre a vida dessa mulher. Mas a situação muda completamente quando ela ouve uma só palavra. Jesus dizer: Maria. Jesus agora não está se referindo a ela como os anjos, como Ele fez antes. Mulher, por que choras? Ele repetiu a mesma expressão naquele momento. E ela ainda não tinha sido capaz de reconhecer que era Ele. Mas quando Jesus fala o nome dela, nesse mesmo instante, ela compreende quem é que está chamando. Porque Jesus está chamando ela de forma íntima. Jesus está chamando ela no pessoal, no particular. Porque Jesus, quando Ele chama, Ele nos chama pelo nome. E é interessante que Ele não está só identificando quem ela é, para falar assim: eu sei qual é o seu nome de registro. Não, Ele está mostrando para ela que Ele conhece. Ele sabe quem é ela. Ele sabe o que está no coração dela. Ele sabe o que ela está vivendo até aquele instante. E é por isso que o próprio Jesus já afirmou, antes desse instante, João 10, versículo 3, que o bom pastor, ele não chama as pessoas de forma genérica. O bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Porque Cristo, o Cristo ressurreto aqui, Ele está revelando ser o bom pastor que conhece o nome daqueles a quem Ele está chamando. E é por isso que Ele chega a ela e Ele então diz: Maria. É muito pessoal, é particular, não é para mim, para você, é para Maria. Naquele instante era ela que Ele estava chamando. Assim como em outros momentos, não era para Maria, mas era para você, era para mim. Assim como nesta noite, não é para aquela Maria, mas Jesus está chamando a você. Jesus está nos chamando para um relacionamento de intimidade. E veja como as coisas mudam no cenário da narrativa. Porque o chamado de Jesus, Ele quase que ignora a tristeza, a dor do que está acontecendo. Ele atravessa aquele momento e muda a perspectiva de Maria. Ele remove a cegueira. Ele faz com que a dor nem apareça mais. Ele faz com que a confusão que ela tinha até esse momento, ela não apareça. Isso nos ajuda a entender que falar que Jesus ressuscitou não é apenas para as pessoas compreenderem, decorarem uma doutrina. Não é só para você sair lançando informação ao vento, para as pessoas então poderem decorar que linha teológica elas estão seguindo. Não é para isso. Mas é para a realidade de que a ressurreição,
ela nos mostra um Cristo que nos chama para uma vida de intimidade, para a mudança dos corações de forma particular, de forma individual, é para cada um. Observe então que o cenário não mudou, ela está ainda diante do túmulo. A sociedade onde ela está inserida, os judeus, o sinédrio, os romanos, nada muda. Mas Maria muda. Porque ela está agora diante do Senhor, reconhecendo e entendendo que este é o seu Salvador e que Ele está vivo. O Evangelho da ressurreição alcançou o coração de Maria, porque Jesus a chamou, Jesus se revelou a ela e Jesus fez esta mulher reconhecê-lo. Há um teólogo chamado John Owen, que ele diz que o verdadeiro conhecimento de Cristo, ele é relacional, mas ele é também transformador. O texto mostra para nós, no versículo 16 ainda, ela respondendo em hebraico a Jesus, quando ele chama pelo nome, Rabone, que quer dizer mestre. Porque não existe nenhuma possibilidade de alguém ouvir o chamado de Jesus e não responder. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, ouvem o Senhor os chamar, eles vão responder, e a de Maria está aqui. Rabone. Mas veja, não é apenas uma palavra para mostrar que ela sabe hebraico, para mostrar que ela sabe quem é o mestre, quem não é. Não, isso está mostrando o que está acontecendo dentro dela. O que é que Maria crê? Para onde Maria está olhando agora? Em quem Maria está confiando? Porque este título mostra a confissão que está saindo do coração desta mulher diretamente para o seu Senhor. Ela está afirmando quem é Jesus. Para ela é algo particular, é algo íntimo, não é uma expressão solta que o texto está trazendo aqui para nós. E veja como a cena ela vai mais para dentro da história, porque se em outros evangelhos a cena está ampliada, mostrando várias pessoas, o Evangelho de João aproxima isso para Maria Madalena, agora ela com os anjos, ela com Jesus, mas agora o texto está indo cada vez mais para dentro do coração desta mulher, para nos mostrar o que é que a ressurreição está fazendo dentro dela. O que é que a mensagem sobre Cristo é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa. Antes ela estava triste, antes ela estava confusa, agora ela tem clareza. Agora ela sabe quem é Jesus. Se antes ela estava apenas pensando em participar daquele instante com as mulheres, ao levar os aromas, como vai dizer o Evangelho de Lucas, agora esta mulher, ela é alguém que com fé, sabe com toda certeza quem está diante dela, para onde ela vai. Ou seja, ela ganha esperança. E é exatamente isto que acontece quando alguém está diante de Cristo e reconhece quem é Jesus. A nossa resposta pela fé é uma resposta de submissão. A nossa resposta pela fé é uma resposta de adoração. Porque a ressurreição mostra a nós que nós já não somos mais aqueles que éramos antes. Nós somos feitos nova criatura. Nós somos agora novos, num reino novo, para podermos viver com o nosso Senhor e viver para o nosso Senhor para todo sempre. Veja que a mudança inicial, ela não é externa, mas ela é interna. Às vezes você olha para as pessoas e você exige delas a mudança externa e você não observa. Mas no coração, Deus já está trabalhando. A fé, Deus já está concedendo a essas pessoas para que elas possam demonstrar que elas creem em Cristo,
que elas professam a verdade sobre Cristo Jesus. Mas quando esse relacionamento acontece, nós somos transformados. Nós somos transformados para viver para o Senhor. E é exatamente isso que acontece no texto. Jesus então diz no versículo 17: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. É interessante encontrar essa expressão, porque Jesus está chamando os discípulos agora de irmãos. Aqueles a quem ele chamava não só de discípulos, mas chamava de servos, chegou a chamá-los de amigos. Mas até então Jesus não havia chamado esses discípulos de irmãos. Isso só acontece depois da ressurreição, porque é uma nova realidade. É um novo momento agora para os discípulos, porque a obra de Cristo foi consumada na cruz. E o que acontece com você e comigo na cruz? Nós somos perdoados, mas nós também somos unidos em Cristo Jesus. E é por isso que agora nós podemos chamar Deus de Pai. É por isso que Jesus chama os discípulos de irmãos. Por isso que na continuação da fala, ele então diz a Maria: subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, para o vosso Deus. Ele agora está mostrando a Maria que ela, junto aos demais discípulos, são todos adotados para a família da fé, onde nós temos um único Pai. O apóstolo Paulo confirma isso quando ele diz: vocês receberam o espírito de adoção, como filhos que sois. Maria então, nesse momento, agora com a cegueira retirada, com a dor colocada de escanteio, porque agora já não existe mais aquela tragédia, tudo mudou, é uma nova realidade, é um novo momento, ela é uma nova pessoa, ela agora recebe uma nova direção. Não é para ela ficar sentada ali agora, olhando, contemplando Jesus. Não é para ela ficar esperando os outros discípulos chegarem. Não é para ela ficar esperando os judeus virem até ela. Não é para ela esperar os perdidos chegarem até aquele momento para ela contar para eles. Não é para ela ficar guardando aquela informação que ela agora descobriu, que ela tem convicção só para ela. Não, ela é enviada para os outros. E isto faz um movimento nascer. O movimento na igreja começa a partir então desse momento. Jesus, em Atos 1:8, ele vem reforçar este movimento. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, a Galiléia e até os confins da terra. O movimento está sendo iniciado agora por Maria Madalena, de ser testemunha da ressurreição, testemunha do poder do Senhor sobre a morte, do poder do Senhor para trazer o perdão aos pecadores, do poder do Senhor para trazer a salvação. É expressar a fé, não é só contar a fé. Não é só uma informação que eu comecei a armazenar por entender pela palavra quem é Jesus. Não, eu passo a expressar isso, eu passo a viver isso com a minha família, no meu trabalho, na praça, no mercado, onde eu estou, porque agora já não sou mais aquele que era antes de Cristo, agora sou nova criatura, e isto é expresso na vida. O que acontece no seu interior é visto nas suas palavras e nas suas atitudes. Por isso, conhecer é diferente de reconhecer, é diferente de responder ao chamado de Jesus. O que você pode analisar esta noite é se a sua vida
mostra que você encontrou, reconheceu e respondeu de forma positiva ao chamado de Cristo Jesus, ou se você só ouviu falar. É a sua vida que responde. É o seu dia a dia que mostra isso. Meus irmãos, a Páscoa, um tempo especial que nós estamos vivendo, não é apenas sobre a descoberta. É ouvir Cristo. É ouvir Cristo chamar o nosso nome. É arder o coração e responder com fé. Mas não se esqueça que este arder o coração, como nós vimos no texto de Lucas, não é uma resposta emocional. É convicção. Convicção profunda de quem é Jesus. E a partir dela, ser impulsionado ao movimento que Jesus nos convida a participar, de testemunhar do seu poder. O que ou quem você veio buscar esta noite? O que é que o seu coração está buscando todos os dias na sua rotina? Talvez você tenha vindo à igreja esta noite buscando um tipo de Cristo, um tipo de pregação, um tipo de louvor, mas as Escrituras, elas mostraram a nós o Cristo ressurreto. E é este Cristo, pela palavra, que está diante de mim, que está diante de você, chamando pelo meu nome e chamando pelo seu nome, para estarmos com Ele. Que você celebre a ressurreição todos os dias. Que você acorde todos os dias com a alegria daquilo que Jesus Cristo fez na obra da cruz, daquilo que Jesus Cristo fez com a sua ressurreição. Que você ouça o chamado, que você responda essa noite, e que assim você sirva ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que você sirva a partir de hoje e para todo sempre a Cristo Jesus.